Tá aqui o IPEC que saiu, né? O IPEC mais recente. A gente tem o quê? Uma tendência de alta para o candidato Lula, né? Isso mostra que as pessoas que ainda estão indecisas em relação ao voto, que são poucas, né? Porque conforme nos aproximamos do dia da votação, o número de indecisos cai, e não só o número de indecisos cai. O número de pessoas que já decidiram o candidato e que não mudam mais de candidato aumenta. Então, de hoje até domingo, a chance da pessoa que numa pesquisa diz eu vou votar no candidato A, mudar para o candidato B, é baixíssima. As pessoas não têm mais a tendência de mudar de voto a essa altura do campeonato. Isso acontece? Acontece. Mas numa eleição majoritária, que é uma eleição de milhões e milhões e milhões de pessoas para a presidência da República, é muito raro, para nós é impossível, ter uma mudança nesse cenário aqui. Então, o que a gente já pode garantir daqui até domingo, tá? O que a gente já pode garantir daqui até domingo? Primeiro, o Lula chega na frente do Bolsonaro. A eleição acabe no primeiro turno ou não, tá? Não existe mais nenhuma possibilidade do Jair Bolsonaro chegar na frente do Lula nesse primeiro turno. Seja para levar a eleição para um segundo ou não. Essa possibilidade acabou. Por quê? Porque o Bolsonaro está estável há muitas semanas. E para além disso, não há mais um estoque de votos viável de onde o Bolsonaro possa tirar votos. E para além disso, a rejeição do Bolsonaro é muito alta. O número de pessoas que dizem que jamais votariam em Jair Bolsonaro nessa eleição é altíssimo. Em alguns institutos chega muito próximo dos 60%. Então, se você considerar que 60% das pessoas não votam no Bolsonaro de jeito nenhum, e ele já está pegando aí 30% dos votos, é só fazer uma matemática básica e você vê que tem 10% de votos na praça. Entendeu? Esses 10% de votos estão distribuídos entre outros candidatos, ou branco ou nulo, ou não sabe, ou abstenção. Então não há mais de onde o Bolsonaro buscar voto, não tem um índice alto de não sabe e não respondeu, tá? Ó, os indecisos são 4%, né? Então assim, os indecisos, você não tem como pegar todos os votos de uma determinada faixa, então é impossível você pegar todos os indecisos. Se o Bolsonaro converter 1% dos indecisos, 2% dos indecisos, ele salta de 31 para 33. Não adianta nada, né? Então, qual que é a briga do Bolsonaro agora? Tentar chegar no segundo turno. Tem falado isso já há mais de um mês. O Bolsonaro está estável na briga de tentar fazer a eleição chegar no segundo turno. Quem toma a decisão de fazer qualquer outro voto que não seja no candidato líder das pesquisas, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar. Não tem nenhum juízo de valor nisso. Cara, o Felipe Helinski fez um comentário aqui de uma coisa que eu já pensei em fazer, inclusive, tá? Quando você vai abrir teu canal de Asmer, Demore, eu já pensei em fazer, inclusive, eu não vou falar aqui pra ninguém não roubar a minha ideia, tá? Mas tá próximo disso. Então, olha aqui, o que eu vou falar pra vocês, que é uma coisa muito importante. Eu não estou fazendo juízo de valor de quem vai votar em qualquer candidato. Não é um juízo de valor. O que eu vou fazer aqui é uma constatação, olhando-se o quadro eleitoral, que é diferente da eleição de 2018. Na eleição de 2018 não tinha nenhuma evidência científica. Isso aqui é uma ciência. Não é uma ciência exata, mas é uma ciência, né? Há um método, tem uma metodologia científica por trás de uma pesquisa. Não havia nenhuma evidência em 2018 que a eleição terminaria no primeiro turno. Nenhuma evidência. Zero. A eleição de 2018 apontava para um cenário de Jair Bolsonaro e mais alguém no segundo turno. Esse mais alguém poderia ser ou Ciro Gomes ou o candidato do PT. Quando a eleição já estava mais estabilizada, né, gente? Mais consolidada. Não adianta a gente pegar cenário eleitoral de 6 meses antes da eleição, 7, 8 meses antes da eleição, 1 ano antes da eleição. Não tem valor nenhum, tá? Mas quando você começa a chegar mais próximo do dia da votação, né? 2 meses antes, 2 meses e meio antes, 3 meses talvez, mas assim, 2 meses antes da eleição, você vai ver que tem uma eleição que já mostrava, né, que teríamos um segundo turno. Talvez se a eleição fosse mais tarde, em 2018, por causa da facada, o Bolsonaro poderia ter levado no primeiro, porque haveria uma chance de tudo que aconteceu com ele e as pessoas têm a tendência a votar, né, também por esses eventos de comoção pública. Talvez o Bolsonaro pudesse levar no primeiro turno, mas não deu tempo, digamos assim. Então a eleição de 2018 mostraria que
haveria um segundo turno. E os votos de esquerda distribuídos entre o PT e o Ciro Gomes, na época, entre o Haddad e o Ciro Gomes, eram votos para entender quem seria o grande competidor contra o Bolsonaro no segundo turno. Então, naquela época, não fazia nenhum sentido o argumento de voto útil no Haddad, por exemplo, que fazia mais votos na intenção de voto do que o Ciro para um segundo turno. Porque as pessoas poderiam pensar, tudo bem, mas mesmo que eu votar no Haddad, o Haddad não está liderando as pesquisas e não pode ganhar a eleição no primeiro turno. Eu quero levar alguém que eu considere progressista ou de esquerda, ou que eu concorde, para o segundo turno para tentar bater o Bolsonaro no segundo. E esse alguém em 2018 poderia ser o Ciro Gomes. E poderia ser o Haddad. Foi o Haddad. O que aconteceu com os votos do Ciro? A maior parte dos votos do Ciro em 2018 migraram para Haddad. E nem isso foi suficiente para o Bolsonaro perder a eleição. E para o PT ganhar a eleição. Apesar de que eu acho que o Haddad fez uma excelente votação em 2018. Fez mais votos do que eu imaginava. Por uma candidatura que foi lançada nos 45 do segundo tempo, vamos lembrar que o Lula estava preso e o candidato natural, naquela época, segundo as intenções de voto, seria o Lula, certo? O Lula liderava as pesquisas. O Lula estava acima do Bolsonaro. Esse ano é diferente. Esse ano a eleição pode acabar no primeiro turno. Não há nenhuma chance do Ciro Gomes e da Simone Tebet ir pro segundo turno, gente. Nenhuma chance. Zero. Parem de alucinar no Twitter. Gente, pelo amor de Deus, você pode adorar o Ciro Gomes. Mas você tem que adorar a realidade também. Né? Adorar os fatos. Os fatos estão colocados aqui. É só olhar para esse gráfico, pelo amor de Deus. O que vai acontecer agora? Parte da militância do Ciro Gomes vai virar bolsonarista? Vai começar a negar a pesquisa também? É isso que vai acontecer? Já tá acontecendo, na verdade, né? Tá, assim, parte do PDT virou um antro de olavista. É um negócio inacreditável. Vão dizer o quê? Que isso aqui também é comprado, é mentira, que não tem ciência. Daqui a pouco o pessoal tá falando de Ciro no primeiro turno, igual bolsonarista, maluco. Para. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. O Ciro não vai chegar no segundo turno, gente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A eleição é domingo. Então, olhando apenas os fatos, eu não tô fazendo nenhum juízo de valor. Quem votar em qualquer candidato no domingo que não seja o Lula, está forçando a eleição para ter no segundo turno. Ponto final. Goste você disso ou não. Isso é um fato. Quem está próximo de matar a eleição no primeiro turno chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Poderia ser Zé Pereira, Maria das Couve, não interessa. Não interessa o nome que está ali. O nome que está ali hoje é esse nome. Né? Óbvio que interessa, porque só está fazendo essa votação porque é o Lula. É óbvio. Mas vocês entendem o que eu estou falando? Se a gente pensando em voto útil, chame como você quiser. Não interessa o nome que está ali. Está próximo de matar no primeiro turno. E a gente evitar uma agonia de um segundo turno longuíssimo. Vai ser um mês interminável. Interminável. Vocês entendem que tem pessoas matando outras pessoas pelo simples fato de votarem no PT ou não votarem em Bolsonaro? Isso está acontecendo? Vocês entendem que se a gente tiver um segundo turno isso vai continuar acontecendo? Obviamente que, se acabar no primeiro turno, a chance disso parar também não é muito baixa, porque o Bolsonaro vai seguir no poder e a gente não sabe. De outubro agora, gente, até a entrega da faixa em 1º de janeiro, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Aliás, esse é um dos motivos da mudança de cenário aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o fato é esse. A eleição acaba no domingo ou não acaba no domingo. Ela só acaba no domingo se o Lula ganhar. O Lula hoje está fazendo 48% dos votos, segundo a pesquisa IPEC. IPEC, para lembrar, é a ex-Ibope, tá? Jair Bolsonaro está fazendo 31% dos votos. Ciro Gomes está fazendo 6% dos votos e Ciro Gomes está em viés de baixa. Pudera, né? Está em viés de baixa. Simone Tebet está fazendo 5% dos votos. Eu falei isso depois que a Simone Tebet deu entrevista no Jornal Nacional. Aliás, tem debate da Globo amanhã, né? Eu vou fazer o debate ao vivo aqui, tá? Então acompanhem pelo canal. Eu falei isso depois que a Simone Tebet deu entrevista no Jornal Nacional. Quem acompanha o programa sabe. Tem uma chance da Simone Tebet chegar na frente do Ciro no final da eleição do primeiro turno. E isso está com cara de que vai acontecer. Hoje eles estão em empate técnico, né? 5% e 6% dentro da margem de erro é um empate técnico. Nos votos válidos para essa pesquisa IPEC, o Lula salta para 52%. A eleição acaba. A eleição acaba hoje nos votos válidos, entenderam? A eleição acaba no domingo, segundo essa projeção. Caso não aconteça nada extraordinário, a eleição acaba. Não tem mais tempo de o Bolsonaro buscar voto em nenhum outro lugar. O Lula está em viés de alta. Há uma tendência das pessoas, quando você se aproxima da votação, a não jogarem o voto fora, entre aspas, e quererem votar em alguém onde o seu voto realmente conta, digamos assim, né?
não é uma coisa tão racional assim, né? É muito mais emocional, né? A pessoa que hoje vai votar na Simone, sei lá, ela pensa, ou sei lá, até a pessoa que vai votar na Sofia Manzano, do PCB, tá? Ou na Vera Lúcia, né? Enfim, ela pensa, pô, vou votar no Lula. Chega na hora lá e fala, vou votar no Lula porque vai acabar no primeiro turno mesmo, já fiz a minha campanha pro PCB, já tô feliz, já apareceu as propostas, já foi bacana, mas não vou dar chance pro Bolsonaro ter um segundo turno. Então tem isso. E tem um viés de alta. Deixa eu só ver se meu telefone tá aqui. Não, não tá aqui. Deixa meu telefone em algum lugar, queria procurar uma coisa. O Lula tá com um viés de alta. É leve, mas tá com um viés de alta. E o Bolsonaro está estabilizado. Então, a eleição sendo hoje, o Lula tem 52% dos votos. 52% dos votos, a eleição acabou. Acabou. Tá. Então, este é o cenário que se coloca. Eu não vou falar aqui muito sobre as motivações do Ciro. Tá bom? André Lucato. Lei 10.609 de 2002 dá ao ganhador o direito de nomear uma equipe de transição que fará presente dentro do governo. Isso é muito importante. Dá menos margem para o Bolsonaro fazer a arruaça. Exatamente. Vocês lembram que quem é um pouquinho mais velho, tipo eu assim, né, que já cubro a eleição há um bom tempo, isso não existia antes, né? Isso não existia antes. Esse gabinete de transição foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso para fazer a transição do governo FH para o primeiro governo Lula, né? E deu muito certo, inclusive. Deu muito certo. Então, esse gabinete de transição, ele vai ser constituído, obviamente, por quem ganhar a eleição, né? E dá menos chance exatamente de ter arruaça, né? Como diz o André Lucato aqui. Rio Grande do Sul, ainda em cima do IPEC. Olha só o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Quem mais mandou superchat? Acho que eu li todos, né? Li todos. Muito bom esse superchat do André Lucato falando do gabinete de transição, né? Muito bem colocado. Valeu aí, viu? Andrezito. Galera, Rio Grande do Sul é o seguinte. Não vai ter passe livre para votar no domingo em Porto Alegre. Isso é uma tradição de Porto Alegre. Eu morei em Porto Alegre por mais de uma década, né? E sempre no domingo da eleição teve passe livre. O que acontece com o passe livre? As pessoas de áreas mais isoladas precisam se dirigir a um colégio, a uma escola para votar, né? A sua zona eleitoral. É muito mais difícil para as pessoas pobres, que não têm grana, saírem de casa para poder votar, se elas têm que pagar o ônibus, né? Aí você vai argumentar, tem ônibus perto da casa de todo mundo, tem escola e zona eleitoral perto da casa de todo mundo. Não é assim não, né, gente? Quem mora num lugar muito distante ou num lugar muito pobre, né, não tem uma escola na esquina de casa. Geralmente, muitas vezes, as pessoas têm que pegar ônibus para ir votar. Sempre teve passe livre em Porto Alegre, nesse ano não terá. Foi uma decisão da Câmara de Vereadores, foi uma votação que teve lá, mas o atual prefeito, Sebastião Melo, poderia, por decreto, dizer que haverá passe livre. Não fez isso. E nada indica que fará, caso a gente não faça pressão. Então eu tô pedindo para vocês aqui, quem tem rede social, pressão para que Porto Alegre tenha passe livre domingo durante as eleições, como todos os anos, toda eleição tem. Esse é o único ano que não vai ter. E vocês sabem por que talvez não tenha isso? Obviamente, porque os votos que estão direcionados para partidos de esquerda esse ano, mais notadamente ao PT, são, na sua maioria, os votos dos mais pobres, das pessoas que ganham abaixo de 2 salários mínimos. Isso várias pesquisas têm mostrado. E há uma situação muito particular no Rio Grande do Sul, que é a vaga pelo Senado. A vaga pelo Senado no Rio Grande do Sul é o seguinte: o Olívio Dutra, neste exato momento, ele lidera as pesquisas segundo o IPEC, tá? IPEC do Rio Grande do Sul, o Olívio Dutra lidera com 30% dos votos para a vaga do Senado. A Ana Amélia Lemos está com 24% e o Hamilton Mourão está com 21%. Então, o Olívio ganhando pode tirar a Ana Amélia e Mourão da nossa vida. A gente não precisa mais falar nessas pessoas pelos próximos 8 anos. Vocês imaginam que coisa maravilhosa? Se você tira a possibilidade de várias pessoas que moram em lugares mais pobres irem votar porque não tem passe livre, tá? Inclusive é uma questão psicológica, a pessoa nem iria votar. Mas se ela pode pegar o busão de graça, sair do bairro onde ela mora para visitar um familiar e fazer um churrasco num outro lugar, ela já aproveita, vai lá, pega o busão, vota, desce do busão, não pagou a passagem, vota. Sobe no busão de novo, não vai pagar a passagem, vai lá no churrasco da família, vai visitar a família num outro bairro que fica longe, que ela não iria tradicionalmente no domingo, né? Não iria por quê? Porque custa caro você pagar a passagem hoje. Então, gente, pressão aí. Eu vou tocar um vídeo aqui para vocês
pegarem bem essa fita, olha aqui, ó. Durante muitos anos a população de Porto Alegre contou com passe livre nos ônibus em dia da eleição. Isso quem está falando é a Marga Dambrovski, que é produtora do Meteoro, né? Roteirista e produtora do nosso querido canal Meteoro Brasil. Sem a isenção da tarifa, esse ano a isenção custa R$ 4,80. Quem mora longe do seu local de votação e precisar pegar 2 ônibus para ir de ônibus para votar, terá que desembolsar R$ 19,20. A pessoa não vai gastar 19 pau para ir votar. Esse é o fato, né? E aí, aqui temos um vídeo que foi feito pelo Matheus Gomes, que é vereador em Porto Alegre. Eu vou tocar para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, ele dá um contexto interessante e peço que vocês espalhem essa informação pela internet, pelas redes sociais, para a gente tentar fazer uma pressão em cima do Sebastião Melo. Vamos ver se o Sebastião Melo, que se diz gaúcho de coração no seu Twitter, vamos ver se ele tem um coração, né? Porque está proibindo que as pessoas, né? Ou não facilitando que as pessoas que têm menos condições possam votar. Vamos colocar o vídeo aí do Matheus Gomes, aí vocês dão uma olhada na situação e aí depois a gente volta para falar sobre isso. Desse absurdo, a prefeitura acabou com o passe livre no domingo de eleição. É isso mesmo. Enquanto a pobreza bate recorde em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo resolveu penalizar os mais pobres e atacar a democracia. Porque se o voto é obrigatório, o passe livre é um instrumento para que isso aconteça. Vocês sabem que o passe livre em domingo de eleição é uma tradição de Porto Alegre. Mas em 2021, a mando do prefeito Sebastião Melo, a maioria dos vereadores aprovou uma lei que tirou a obrigatoriedade disso acontecer. Obviamente o meu voto foi não, e eu lutei muito contra esse projeto. Mas o mais bizarro eu vou explicar agora. Mesmo a lei tirando a obrigatoriedade, ela não impede o prefeito de instituir o passe livre no dia de eleição. Basta fazer um decreto que isso acontece. A pergunta que eu faço é, por que justo agora o Melo resolve tirar o direito da população de se locomover pela cidade para ir votar? Por um lado, isso impede os mais pobres de votar, justo aqueles que estão em maioria na oposição ao bolsonarismo. Por outro, pode incentivar a criação de meios ilegais de transporte de eleitores que vão se combinar com métodos sórdidos de compra de voto. Nós temos que mobilizar a sociedade e todas as instituições democráticas a enviar comunicados ao TRE solicitando o passe livre. A prefeitura e os empresários não podem te impedir de votar. Domingo tem que ser 0800. É passe livre.